Nada. Bem, estamos estudando satanologia, né? Satanologia é aquele estudo do nosso inimigo. E eu já falei isso algumas vezes, testemunhei isso, né, para Marlúcia algumas vezes e testemunhar também para os irmãos. É interessante como depois que nós começamos a ter esse estudo, né, que eu comecei a preparar esse estudo, como que estudar o inimigo mais tem me aproximado do amigo. É interessante, eu tenho percebido, o Espírito Santo tem trabalhado muito em muitas áreas da minha vida, de uma maneira que eu nunca tinha percebido de trabalhar antes, exatamente porque eu tenho conhecido aonde é que o inimigo vem me pegando, sabe? Onde é que ele vinha me enganando há alguns anos. Então estava dando bobeira nisso aqui. Engraçado, a gente estuda o inimigo e fica mais amigo do amigo, né? E dentro da satanologia, nós estamos estudando a armadura de Deus. Ficamos aí algumas semanas preparando, né, a introdução, o nosso contexto histórico, e hoje finalmente vamos entrar no texto. Então, para isso, vamos fazer uma leitura da passagem, que eu espero que os irmãos já estejam ficando familiarizados com ela, que se encontra em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, do verso 10 em diante, que diz o seguinte. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nos termos, né, que aparecem, porque nós vamos voltar nele várias vezes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as artimanhas, as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, Paulo, né, o escritor, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quando essa carta foi escrita, a carta aos Efésios, aproximadamente há 1951 anos atrás, aproximadamente no ano 60, tendo em vista que, ou seja, 31 anos após a ascensão de Cristo, 31 anos após Pentecostes, a igreja tinha 30 anos de idade, vamos dizer assim, né? E aquela guerra espiritual que nós sabemos que existe, que começou lá quando o querubim preferido de Deus resolveu se rebelar, né? Resolveu agir de maneira independente, e ele começou a pregar o mau evangelho dele por aí, né? Que tem as boas novas, né? Ele foi levar as más novas pelo universo afora, e ele conduziu muitos seres angelicais, incontáveis hostes angélicas o seguiram. Depois ele enganou o homem, ele arrastou o homem para a sua rebelião. Essa rebelião se estendeu ao longo da história.
todo aquele que Deus instrumentalizava se tornava inimigo de Satanás, ou Satanás se tornava inimigo dele. Deus separou Abraão, fez de Abraão uma nação, Satanás se tornou inimigo dessa nação. Daí a necessidade daquela proteção especial da parte de Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele sabia que ele estava deixando, ao chamar Abraão para ser seu amigo, ele estava expondo Abraão à fúria do seu inimigo. Então ele teve que providenciar esse cuidado especial. Quem te abençoa, eu abençoo. Quem te amaldiçoa, eu amaldiçoo. Da mesma forma, quando ele criou a igreja, quando ele fez da igreja uma noiva para o seu filho, ou seja, quando nós fomos aproximados através de Cristo e nos tornamos membros do seu corpo, da igreja, ele sabia que haveria oposição de Satanás, que isso ia despertar a ira e a inimizade de Satanás. Então veio também, da mesma forma como ele fez com Abraão, uma proteção especial. Aí ele fez uma promessa: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então foi dentro desse ambiente de ódio e de inimizade que a carta de Efésios foi escrita. Satanás odeia Deus, odeia Jesus Cristo, então, consequentemente, ele odeia a igreja. Então, a igreja tem necessidade de cuidar. A Elaine sabe, o dia que está chovendo, o dia que está fazendo frio, que tem dia que você vai para a escola, já vê aquele, chuvinha de molha bobo, né? Você pensa que não vai molhar, fala, não, é só um quarteirãozinho, não vou nem pegar guarda-chuva, quando você chega na escola, você está todo molhado. É aquela chuvinha constante, né, que fica caindo, fininha, fria. A mamãe sabe, se meu filhinho se expor, né, for exposto a essas intempéries, ele vai adoecer. Então ela providencia o cachecol, ela providencia, ela já sabe como te equipar, né, com o que te vestir para te proteger, porque ela te ama. Deus, da mesma forma, ele sabe a que nós estamos expostos. Ele sabe como Satanás raciocina, como Satanás age. A palavra fala que nós vamos estudar que ele tem artimanhas, né? Ciladas astutas, né? Planos elaborados. Nós vamos olhar, é o que eles chamam aqui de cilada. Então Satanás, ele capricha para te matar. Ele faz a coisa bem planejada. E Deus sabe disso, por isso ele providenciou um equipamento para a gente não ficar dodói, para a gente não tomar chuva, para não ficarmos expostos ao ódio de Satanás. Quando a carta de Efésios foi escrita, 1951 anos atrás, era nesse contexto de ódio. A igreja estava exposta ao ataque de Satanás. Eu gostaria até de ter lido esse versículo aqui na semana passada, quando eu citei, porque eu o ouvi sendo citado essa semana em algum lugar aí da internet, e eu falei, puxa, eu devia ter citado esse versículo, porque ele é muito importante. Paulo falando lá com a igreja de Éfeso, essa igreja aqui, orando com ela lá, ajoelhado lá na praia, em Atos 20, versículo 28, Atos 20, 28 diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ao 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí eu lembrei do e-mail que o pastor me mandou. Homem falando coisas pervertidas e arrastando multidões. É um Zé Bobão aí que está falando que é Cristo e tem um monte de gente acreditando. Portanto, arrasta discípulo, né? Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar,
e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, a igreja existe sob o ataque do inferno, que é tanto externo como interno, né? Por isso, a necessidade da exortação que Paulo faz em Efésios a respeito do uso da armadura. Você não pode ir para a guerra sem armadura. Quer você queira, quer não, ao nascer, você nasce numa guerra. Já viu aqueles filmes lá, escoceses odiando ingleses? Só de você nascer um da Silva, né? Nasci um da Silva. Então, ou seja, é odiado, porque os Leite odeiam os da Silva. Não tem isso? Até nos interior de Minas, né? Você nasce um Dias, os Gonçalves te odeiam. Então já joga pedra no seu telhado, te cerca no caminho para te bater, corta a sua cerca do seu curral. É aquelas coisas que acontecem por aí. Né? Porque as obras da carne são inimizade, porfias, panelinhas, etc. É o homem vivendo a sua condição natural. Então, nós chegamos aqui na carta de Efésios, que foi escrita no ano 60. A luta espiritual, a guerra espiritual estava acontecendo. Estava quente, eu imagino. Hoje em dia está quente, mas na época devia estar pegando fogo, porque a igreja estava recém-inaugurada. Então, Paulo escreve, e nós temos que lembrar também que Éfeso era uma cidade completamente dominada por demônios. Era uma cidade igual a Aparecida do Norte, que tinha um capetão gigante lá, que era a Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios era a versão na época da Aparecida, né? Ou da Fátima, ou da Lourdes, não importa de que forma ele se traveste. Então existiam muitos centros espíritas, muita macumba lá em Éfeso. Tanto é que tem uma passagem em Atos que fala que houveram tantas conversões em Éfeso que quando eles juntaram lá os patuás, bugigangas de macumba, os apetrechos espirituais do mal lá, fizeram a fogueira e puseram fogo, somavam-se 5 milhões de dólares em porcarias, em livros, em amuletos, em apetrechos de encantamento. Então a igreja em Éfeso era uma igreja que foi liberta do poder das trevas mesmo. Era uma cidade escravizada pelo demônio. Então era uma cidade onde existia muito papelzinho desse nos postes. Trago a pessoa amada. Existia muito feitiço, muito ocultismo. E a cidade, na sua maioria, se converteu e puseram fogo naquele lixão lá. Então é uma cidade, eram crentes, eram irmãos, eram cristãos, que estavam acostumados com luta, com essa questão espiritual. Esse problema que nós temos aqui de vez em quando aparecer um embriagado, endemoniado aqui, lá devia ser todo dia. Porque era uma cidade Bonfim. Se aqui é só o bairro, só meia dúzia ali de drogadito, lá era a cidade inteira. Né? Era uma cidade escravizada pelo inimigo. Então, essa exortação era muito pertinente aos efesinos, né? Porque eles sabiam o que era lutar contra as trevas, contra o mal, o que era conviver com o demônio, o que era conviver com as hostes do mal. E Paulo escreve uma carta para eles, trazendo a coisa do macro para a situação. Ele começa de uma forma ampla, mostrando que tudo está sob o controle de Deus. Que nada está... Nossa, Adão caiu, e agora? O que eu faço? Né? Deus não foi pego de surpresa. Lembra que nós falamos isso? Nossa, eu nunca imaginei que o Adão fosse comer essa fruta. Me pegou de surpresa. Não, Deus tem planos, Ele tem decretos. Ele tem tudo sob controle. E dentro desse plano de Deus, que é eterno, ele decretou, decidiu criar os anjos, a criação material, a criação do homem. E dentro da criatura humana, aí tem os decretos de eleição, de preterição. Aí é uma outra coisa que poderíamos estudar, que é a questão da eleição divina. Né? Acho que nós já estudamos isso.
Mas lá na outra igreja, ou no IBPG, não me lembro, a questão da eleição e da preterição. Nós vemos através de Atos 1 que Deus tem um plano eterno e que Deus nos incluiu nesse plano. Que Deus trata com vasos de bênção e com vasos de ira, com vasos de honra e vasos de desonra. E a igreja, que é o grande mistério que Deus não revelou em época nenhuma, nenhum outro século antes do dia de Pentecostes, ninguém nunca, jamais, em lugar nenhum, tinha ficado sabendo que Deus tinha esse plano, que Deus tinha essa intenção de criar um organismo onde ele reuniria judeu e igreja. Porque o plano de Deus revelado no Velho Testamento é, através de um homem, fazer uma nação, que é Israel, salvar a nação de Israel e, através da nação de Israel, alcançar o restante. Os brasileiros, os norte-americanos, os finlandeses, noruegueses, os namíbios, né? Os neozelandeses, os gentios, os goi, o restante. Mas o que acontece hoje está contra o que Deus revelou no Velho Testamento. Porque Deus revelou, salvo Israel, através de Israel, as nações. Nesse momento ele está salvando judeu e gentios ao mesmo tempo. E o judeu não está entendendo isso. Ele tem certeza de que isso que está acontecendo conosco não tem nada a ver com Deus. Porque não é isso que Deus revelou que faria. Deus revelou que primeiro eu trato com Israel e depois com as nações. Como é que ele pode estar tratando com as nações e com Israel ao mesmo tempo? É porque ele está dando um tempo para Israel. O cronômetro do plano de Deus, daquilo que Deus executa na nação de Israel, está parado. Ele, por causa da rejeição, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Por causa da rejeição da parte da nação, ele então criou, ele trouxe à luz esse mistério, como é falado no capítulo 3, que é a igreja, na qual nós somos introduzidos pelo fato de que nós somos escolhidos para sermos participantes de um plano eterno, lá no capítulo 1 de Efésios ele revela, e em função desse plano eterno do qual nós somos participantes, nós somos salvos, no capítulo 2. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 4, ou seja, o capítulo 1 mostra que Deus tem um plano e nós fazemos parte desse plano. No capítulo 2, mostra Deus nos salvando para que possamos fazer parte desse plano. No capítulo 3, nós vemos que nós somos introduzidos a um organismo, a um corpo, a um mistério chamado igreja, pelo fato de que nós somos escolhidos e salvos para participar desse plano. Aí nós chegamos na chave, no miolo, né? Chegar na hora H, bom dia. Na hora 4, né? Aí nós chegamos ao cerne, ao miolo, ao centro, ao núcleo, ao eixo, a parte principal da epístola. Aí lá está doido para saber qual que é. Como é que é? Tem que procurar, está em Atos. Aí é por volta de Atos 18, 19, 20, por ali. O eixo da carta de Efésios, em torno do qual toda a doutrina exposta em Efésios gira, está no versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, é como que uma conclusão daquilo que foi falado no capítulo 1, 2 e 3. E que une com o que vai ser falado no capítulo 4, 5 e 6. Estão entendendo? Então, tudo que foi falado, escrito no capítulo 1, 2, 3 da carta aos Efésios, gira em torno do eixo do versículo 1 do capítulo 4, para dar o mote, né, a razão, o porquê do que vai vir na sequência. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados. Andeis de modo digno da vocação. Andeis de modo digno da vocação. Esse é o principal.
Já foi falado aqui, eu não sei se foi aqui que foi falado, é que os conteúdos vão se misturando. Eu não sei se foi o pastor Geraldo que falou, se foi o pastor Cris, se foi na internet. Então, mas eu já vi ser falado em algum lugar que a carta aos Efésios é a carta do andarilho. É uma carta que fala sobre andar. Os irmãos podem sair procurando aí pelo livro de Efésios, que tem andar de várias formas, né? Como andeis, olha como é que você está andando, não anda igual os gentios, rogo-vos que andeis do modo digno, de acordo com a vocação que fosse chamada. Então, o livro de Efésios é o livro do Keep Walking, né? Daquele que anda. Né? É o livro do Johnny Walker. É o livro de quem anda, é o livro de quem está caminhando, é o livro de quem está na caminhada cristã. Né? Então, ele fala, primeiro ele roga, ele está pedindo. O rogo é um pedido com intensidade. Né? A gente vê, quando a coisa é muito, muito importante, é um lumicolor, né? É um grifo amarelinho. Se a Elaine falar assim, ô filho, faz isso para mim, é uma coisa. Faz isso para mim, eu estou te pedindo, por favor. Aí você já dá um pouco mais de consideração. Estou te pedindo, estou te rogando. Né? É uma coisa mais intensa. Por exemplo, lá em Romanos 12:1, ele roga. Rogo-vos que não vos conformeis com esse século, mas que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, com o vosso culto. Ou seja, ele está rogando, é algo importante. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a qual foste chamados. Somos cidadãos, essa semana fiquei treinando, cidadãos, né? Que é peão, é cidadão ou cidadões? Peão, peões, cidadão, cidadões? Cidadão, é difícil, tem umas palavras que mesmo acerta é esquisito, né? De giro. Mas ele está rogando a que nós andemos da forma digna à vocação. É porque a dignidade, né, com a qual nós somos conferidos é tanta que a gente esquece, a gente mal presta atenção na dignidade com a qual nós fomos revestidos. Por exemplo, ia pegar super mal se nós víssemos a Dilma, por exemplo, dançando funk lá no Morro Carioca, não ia? Pensando ela abaixando na boquinha da garrafa, ia ficar esquisitíssimo. Imagina a Dilma dançando funk. Que dignidade nenhuma, ela não ia estar totalmente contra a postura. Imagina o Aécio Neves fumando crack aqui na esquina, todo fedorento e lambuzado. Imagina alguém que é uma pessoa importante, o Papa, por exemplo, fazer um filme pornô. Né? É umas coisas assim que não tem nada a ver a condição de dignidade da pessoa com a forma como ela está se comportando. Isso exatamente, é você conformar a sua atuação, o seu comportamento, a sua forma de viver com o status ao qual você foi alçado. Você foi colocado em Cristo. Cristo é digníssimo, está acima de tudo, revestido de toda a glória, poder e autoridade. É nele que você foi colocado. Então, de que forma que você deve andar? Da forma como Deus andaria, da forma como uma pessoa pública e revestida de autoridade se comporta, da forma como a gente vê as autoridades, as eminências se comportando em público. Não fica dando bandeira. Se dá, faz escondido. Se faz alguma coisa escondido, se vai fazer alguma coisa errada, vai fazer, né? A palavra fala que é nas trevas que se faz as coisas erradas. Então, mas aí o Carlos Augusto vai perguntar, mas como é que é isso na prática? Né? Como é andar de modo digno? Como é andar de acordo com a vocação para a qual você foi chamado? Resumindo, em submissão. A grande lição a ser aprendida pelo homem,
A grande lição a ser aprendida pelos anjos, a grande lição a ser aprendida pela igreja é a questão da submissão. É isso que a igreja tem que aprender e é isso que a igreja tem a ensinar. A igreja é a sala de aula dos anjos. Os anjos, tanto os que guardaram o seu próprio domicílio como aqueles que abandonaram, tanto os não caídos como os caídos, nos assistem. A palavra fala isso em diversos lugares, que eles estão nos observando. E o que eles estão observando? Se nós andamos da forma digna, de acordo com a vocação para a qual nós somos chamados. Então, a grande lição a ser aprendida, a forma digna de se andar é em submissão. O resto, tudo é resto. Eu já até andei falando isso aqui. O grande porquê do universo estar do jeito que está, o grande porquê dessa confusão universal é só por uma questão de submissão. Satanás, Lúcifer na época, ele nem era Satanás ainda, ele não soube manter a sua condição. Ele não ficou no seu lugar, ele não manteve o seu domicílio. Ele quis ser mais do que ele era. Ele não ficou em submissão. Ele deveria ter ficado onde era o lugar dele. Ele deveria ter se mantido em humilde submissão a Deus. É isso que o Senhor espera que você humildemente obedeça. Simplesmente obedeça. Você não precisa entender, você não precisa discutir, você não precisa gostar. Simplesmente obedeça. Eu estava, dentro desses milhões de conteúdos que eu fico olhando aí, eu estava vendo um comentário outro dia a respeito da... Parece que Cristo é impiedoso, né? Mas é porque a gente não olha as coisas da ótica que tem que ser olhadas, que é da ótica da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vem lá, às vezes você vê Cristo, em certas situações, tem uma mulher que padecia de fluxo há 30 anos. Pô, tem dó da mulher, cura ela, o que custa? Só ele falar assim, está curada, já curou. A outra lá, com a filha endemoniada, doente, quando ele foi lá para... Ele ficou tão chateado com a incredulidade dos israelitas, falou, eu preciso de um tempo. Preciso de um tempo, vou passear lá na Síria, vou lá para o Líbano. E lá ele teve contato com aquela mulher que falou assim, minha filha está doente, não sei o quê. Não, mas eu não posso pegar do pão do meu filho e dar para os cachorrinhos, ainda chamamos mulher de cachorra. Né? Não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Aí ela falou assim, imagina que falta de empatia, né? Uma mãe sofrendo, chorando, mas o que comove Deus não é sofrimento. O que mexe com Deus, o que não deixa Deus sem agir, não é lágrima. Ah, mas eu estou sofrendo tanto, minha filha. Problema seu. Não tem nada com isso. Eu vim aqui resolver o problema dos judeus, não vim aqui resolver problema de libanês. Não, mas a minha filha está sofrendo muito, eu sou uma mãe desesperada, problema seu de mãe. Isso aqui falta de compaixão, né? Não. Porque ele só atende a uma coisa, fé. Mas na hora que ela falou assim, não, mestre, eu sei, o pão é dos filhos, mas eu estou pedindo as migalhinhas que caem aqui da mesa. Aí ele falou, nossa, agora eu fiquei impressionado. Grande é a tua fé. Está curado. O que só tem uma forma de você fazer Deus agir, de você fazer Deus atuar. Com fé. Se você responde a Ele com fé, as coisas acontecem. Com manipulação, com dor, com tristeza, com sofrimento, com alegria, com muito esforço. Isso aí não comove Deus. Só tem uma coisa que chama a atenção de Deus. Ele falou e você acreditou. Ó, acreditaram no que eu falei. Esse aqui, então, agora eu tenho conversa com ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você está falando é... Nossa fé. Exatamente. Ele só responde à fé. Se você for tentar manipular Deus com lágrimas, com sofrimento, olha aqui meu dodói, não vai adiantar nada. Você tem que falar. Está escrito, eu acredito. Pronto, agora tem conversa. Porque, quer queiramos, quer não, isso aqui é o que Deus pensa.
Nada. Uma vez eu fui acusado de ser idólatra. Isso em 1983, pregando para alguém. Essa pessoa, você está falando que eu sou idólatra, que eu adoro isso. Você também adora esse livro da capa preta aí? Seu Deus, esse livro da capa preta, ele falou que eu era um adorador de Bíblia. Eu falei, não, eu não venero, não adoro o papel, a letra, o que está aqui. O que importa para mim é o que Deus pensa, e o que Deus pensa está aqui. Para mim, o importante é saber o que Deus quer, o que Deus pensa, e buscar nele a fortaleza, a graça, para poder agir de acordo com o que ele quer. Porque sem ele eu nada posso fazer. Por isso que a palavra fala aqui, ó, quando a gente lê, tudo é muito coerente. Porque tem aqueles versículos, né? A gente coloca ele assim de uma forma mística, mas não é, é tudo de uma consistência literária. Por exemplo, nós lemos aqui, quanto ao mais, Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois a gente lê lá e pega o versículo e põe na janela, põe no vidro do carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tá, mas em que sentido? Como diz o Augusto, como é que isso é prático? Tá, tudo posso naquele que me fortalece. É místico? Como é que é eu? Aí vem a energia dele, me pede. Não. Como tudo posso naquele que me fortalece. Sede fortalecidos no Senhor. Como é que eu sou forte? Como é que eu sou fortalecido no Senhor? Vestindo a armadura. O que é a armadura? A verdade é o que norteia a sua vida. Eu vou repetir para ele. A verdade é o que norteia a sua vida. A sua base, tudo que você faz é apoiado na verdade. Não na mentira, não na hipocrisia, não fazendo parecer o que não é, ou não fazendo parecer o que é. Isso aí é a cinta, né? 2, eu creio que eu sou justo porque eu estou em Cristo. Eu não tento praticar a minha justiça própria, porque ela é pano de imundícia. 3, eu ando em paz com os homens. 4, eu me defendo com a palavra. 5, é com a palavra que eu avanço. 6, 7, 8, é com oração que se age. Ou seja, é assim, tudo posso naquele que me fortalece. E como que o Senhor me fortalece? Me revestindo da armadura, que é composto da justiça, da verdade, da paz, da fé. Então, como é andar de modo digno, de acordo com a vocação que eu fui chamado? O versículo 2 fala. Vamos lá em Efésios 4, 1 e 2. Andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Aí nós vamos ver que daqui para frente, dos versículos 1 a 16, ele vai mostrar como é que se anda de modo digno na igreja. De 4:17 a 5:21, ele vai mostrar como é que se anda de modo digno com a vocação a qual você foi chamada no mundo. De 5:22 a 6:4, ele vai mostrar como é que você anda de modo digno ou de acordo com a vocação a qual você foi chamado no lar. De 6, no capítulo 6, dos versículos 5 a 9, ele vai mostrar como é que você anda do modo digno em relação à vocação a que você foi chamado no trabalho. E, que é o nosso texto, no capítulo 6, dos versos 10 a 24, ele mostra como é que você anda de modo digno, ou de acordo com a vocação a que você foi chamado, na batalha espiritual. Então, primeiro ele roga. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Na igreja, a forma digna de se andar está nos versículos 1 a 16. No mundo, está nos versículos 17 a 5:21. No lar, do 5:22 ao 6:4. No trabalho, do 6:5 ao 9. E na batalha espiritual, do 6:10 a 24. Depois eu faço os escritinhos bonitinhos. E como é que é essa forma? De que forma se anda? De que forma é andar dignamente? Versículo 2. Com humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, frutificando no Espírito. Lembra, isso tudo é fruto do Espírito, de acordo com Gálatas. Mantendo a unidade, versículo 3. Né? Esforçando-vos.
observa, nossa, se você olha isso no grego, é tão lindo. Não é uma coisa assim que você faz, nossa, começou a queimar o feijão, põe mais água lá. Aí você vai, não é uma coisa assim que você faz displicentemente, de qualquer jeito. É uma coisa que requer esforço, é uma coisa que precisa de empenho, porque tem tanto demônio, tem tanto diabo, tem tanta hoste do mal tentando, porque Satanás conhece o poder da igreja. Ele tenta se opor, ele tenta deter o avanço da igreja. Apesar que existe uma promessa da parte do Senhor, Mateus 16, 18, fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas o inferno vai tentar. E uma das formas, aliás, foi a primeira forma que Satanás tentou resistir ao avanço da igreja, foi quebrando a unidade da igreja. Lembra lá em Atos? Foi uma das primeiríssimas investidas de Satanás contra a igreja, foi a questão da Ananias e de Safira. Lembra que o apóstolo Pedro matou lá o casal, né, pelo poder do Espírito Santo, ele matou o irmão quando, não é? Caiu duro e fedendo, como se diz. Quando ele, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Já falei o versículo sem até ir lá. Por que Satanás encheu o seu coração para que você mentisse para o Espírito Santo? Tentando quebrar a unidade da igreja. A igreja é poderosíssima. Nós vamos ver mais para frente, estudando a armadura. Satanás é um derrotado. Ele é aquele dia eu usei a ilustração do Cruzeiro, mas deveria ter usado a do América. O América já está na segunda divisão, não tem nada que salve mais o América. Tem jeito? Tem jeito para o América ficar na primeira? Não tem jeito, é derrotadíssimo. Já era, acabou. Satanás é um América Mineiro. Ele é derrotado, não tem mais chance. Ele já só falta efetivar o que já está decretado. A derrota dele se consumou na cruz. Ele foi exposto publicamente à vergonha no dia em que Cristo morreu. Colossenses fala isso. A derrota dele foi Cristo ter morrido na cruz. Mas ele ainda está solto. Ele ainda está atuante. Só falta efetivar realmente, efetivamente, a sentença. Então nós lidamos com um derrotado. É alguém que já está derrotado. Já está decretado, o lugar dele é o lago de fogo. Mas isso não quer dizer que ele não tenha nenhum poder e não esteja atuante. O poder que o Senhor nos fortalece, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, não é uma ficção, não é aquela coisa mística. É algo que foi provado como eficiente ao longo da história. É através desse poder que ele disponibiliza na armadura que ele criou os céus e a terra, que ele abriu o Mar Vermelho, que ele abriu o Rio Jordão, que o pastor tanto gosta e prega a respeito. Como a hora que colocou o pé. Foi através esse poder que ele disponibiliza pela fé, a verdade, a justiça e etc. na armadura, que parou o céu, o sol lá no céu para Josué lutar, que ressuscitou aquilo. Então, não é algo assim místico, não é fantasia, não é ficção. É algo real e prático, que já se manifestou ao longo da história do homem. Deus já manifestou o poder dele muito através da história. Então é algo comprovado e que está disponibilizado. E esse poder está disponibilizado para a igreja. O poder que foi, a autoridade, o poder que foi conferido, que foram conferidos à igreja, é infinitamente maior do que o poder de Satanás. O poder de Satanás é nada. É nada, mas assim, é tão incomparável o poder de Satanás perto do poder que Deus tem e outorga, né, e dá à igreja, que é até bobo. Eu falei, então não precisa nem brigar com Satanás, porque o poder com o qual eu estou revestido é tão maior do que o que ele tem. Lembra? O eixo, humildade, submissão. É você saber qual que é a sua posição. E se a igreja é tão poderosa, Satanás tem medo. Satanás
teme o que pode ser feito por Deus através da igreja. E ele sabe, aí você tem que estudar João 15, que é importantíssimo que você esteja unido a Cristo para que você frutifique. Ou seja, a vida só flui através de comunhão e unidade. Tanto da parte dos galhos, né, os pâmpanos, né, dos galhos com relação à videira realmente, como entre si. É a questão da unidade da igreja. Então ele sabe que se ele quebrar a unidade, ele quebra o poder da igreja. Por isso que a igreja é tão divididíssima. Às vezes a gente vê assim, 12 pessoas reunidas numa garagem, daí a pouco briga, vai 6 para um lado e 6 para o outro. Fica 6 com o pastor Geraldo, 6 com o pastor Clício. Eu já vi isso. Lembra aquela igrejinha lá no Caiçara? Era desse tamanhozinho e ainda dividiu. Virou duas, ficou uma num quarto, uma aqui e do outra 2 quarteirão depois. Que bobeira. Ele põe a igreja para brigar contra a igreja. Aí a gente fica igual bobão aqui, o Isaac brigando com o Joel, ao invés deles se ajudarem. É a mesma família, mora na mesma casa e se odeia. Fictício, fictício. É que Esaú e Jacó tem muitas histórias ao longo da história que prova isso. Ódio entre irmãos. A casa dividida não subsiste, por isso ele tenta dividir a igreja, quebrar a unidade. O Carlos Augusto quer reforçar? Digerir. Eu digiro? Sim. As câmaras. Todo o poder. É todo o poder. Sim. Sim. Satanás se opõe a você. Sim. Claro. Sim. Sim, mas é dessa forma, mas não é da forma como você está falando. É porque a gente já está muito acostumado com o pentecostalismo. Então, às vezes é uma coisa tão antibíblica quando você vê assim numa plaquinha de igreja, culto de libertação, culto profético. Não existe isso. Você não como afastar Satanás, né? Não é assim emocionalmente, de forma pirotécnica, né? Sai, você sabe como é que Satanás se afasta? Quando é que ele se afasta? Quando você crê na palavra. Ele chegou, se aproximou de Jesus, falou um monte de abobrinha, mas ele se afastou por quê? Porque Cristo ficava com o escudo da fé o tempo todo levantado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste o diabo? Ele chega e fala assim, é certo que você não morre. Fala, não, é certo que eu morro, é pecado sim, porque na palavra fala. Tudo que é projetado, qual que é o parâmetro de Deus? O que que Deus fala a respeito disso? O que que Deus pensa a respeito disso? Ele não teve sucesso. Ou seja, toda vez que você prefere e decide crer na palavra de Deus, ao invés de na palavra de Satanás, você está resistindo a ele. Vai chegar um ponto em que ele se afasta. Você não afasta ele.
Tem circunstância que você vai ter que falar, sai em nome de Jesus. Mas normalmente ele já está saindo em nome de Jesus à medida em que você está vivendo de acordo com a palavra, que você está resistindo a ele. Você está chamando ele de mentiroso e Deus de verdadeiro. Prefiro crer na palavra de Deus. Ele está sem sucesso. Sim. Sim. Você vive daquela forma. É, exatamente. É parte da sua. É intrínseco a você. Você absorveu tanta palavra que a forma natural de agir é de acordo com a palavra. Natural não no sentido homem natural. Mas, mas nós vamos chegar lá na questão dos termos. Exatamente. O que, o que Satanás odeia é ver a palavra de Cristo sendo vivida por você. É ver que você deu ouvidos a Deus. A palavra fala assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. E você faz questão de viver de acordo com isso. Você se disciplina, você se policia, você busca no Senhor. Você fala com o Senhor, Senhor, eu ainda tenho falado, mas eu não quero, entendeu? Nós, igual quando ele falou, ainda vamos chegar lá, é igual a questão da oração. A questão orai sem cessar, orando todo o tempo no Espírito. Então, são aoristos aqui, né? São ordens, são mandamentos. Né? O que é isso? Quer dizer que é uma questão de. Eu até anotei num papelzinho aquela. É, orando todo o tempo não é uma questão de não é uma questão de ficar o tempo todo orando, é uma questão de estar o tempo todo disponível ao Espírito para orar. É uma questão de disponibilidade, não de efetividade, mas uma disponibilidade que pode se tornar efetiva. Hum. Você era jovem na época. Ah, ah. Sim, claro. Hum. Você para de brigar com ela, né? Acho que vai ver, mas vai ver com bons olhos. Vai ver com bons olhos. Claro, claro. Tem, hum.
Você está sozinho, mas está sozinho com Deus. Disciplina. Tá. Bater a papo, bater no liquidificador. Mas entende, o importante é que quando nós chegarmos, na semana que vem, vamos estudar efetivamente a armadura, no versículo 10, o contexto que vem sendo montado dentro da carta é que, para que a armadura seja efetiva e para que você use a armadura de forma prática e de forma funcional, você tem que estar andando da forma digna com a vocação a qual você foi chamado. Ou seja, em humildade, em mansidão, em longanimidade e principalmente em submissão. Porque dos versículos 2, né, nós estamos aqui em Efésios 4. Rogo-vos que andeis da forma digna da vocação que for chamado. Do verso 2, 4, 2, até o 6, 9, ele vai descrever como é andar de modo digno. Com humildade, mansidão, longanimidade, verso 2, suportando um ao outro, no verso 2, mantendo a unidade, no verso 3, falando a verdade com seu próximo, no verso 25, revestindo-se do novo homem, no verso 24, sendo benigno, compassivo e perdoando um ao outro, no verso 32, andando em amor, no 5:2, andando como sábio, no 5:15, andando cheio do Espírito Santo, no 5:18, falando entre nós salmos, no Salmo 5, no 5:19, sujeitando-se um ao outro, em 5:21, a mulher se submetendo ao marido. Isso é mandar de modo digno com a vocação ao qual você foi chamado, porque é isso que Deus quer para a mulher, submetendo ao marido. Marido amando incondicionalmente a esposa. Isso é andar da forma digna com a vocação a qual você foi chamado, porque é isso que Deus quer para o marido. É o que Deus pensa a respeito desse assunto. O que é andar de modo digno com a vocação a que você foi chamado? Está instruído, de 4:2 a 6:9. Os filhos têm a instrução, os pais têm a instrução, os servos têm a instrução, os maridos, as esposas, os senhores tratar um empregado sem ameaça. Tem um padrão, tem uma prescrição para cada um, para cada detalhe, seja no mundo, seja no trabalho, seja na igreja, seja na luta espiritual. Para que a pessoa fale, mas você não me explicou direito isso. Por que você não está, ô filho, por que você não está andando da forma digna? Porque eu não sei como é que é, você não me explicou. Não, está explicadinho. 4:2 a 6:9. Sendo que de 6:10 a 24 é como é que você age na batalha espiritual, que é o nosso assunto na semana que vem.